Oi pessoal, vamos para mais um caso? Um caso de trombectomia ilíaca com dispositivo angiojete e angioplastia venosa. Muito obrigado você que nos acompanha e até agora está seguindo o nosso canal. Vamos em frente. Obrigado também ao nosso apoio educacional da MM Medical. Vamos ao caso. Paciente do sexo feminino, 36 anos, com prole constituída. Essa é uma informação importante, porque se a gente está pensando em pôr um stent numa veia ilíaca, numa paciente que vai engravidar, isso dá um certo desconforto. Em uso de anticoncepcional, certamente isso vai ser repensado a partir de agora, né? Não dá numa paciente que teve uma trombose extensa a gente manter o anticoncepcional. Então ela teve um diagnóstico de uma trombose venosa profunda, ilíaco-femoral esquerda, há 18 horas. Esse ΔT é bom. Apresenta grande edema no hemisfério esquerdo. Reparem que a perna esquerda está muito maior do que a perna direita. Vamos falar do procedimento. Então aqui, inicialmente, a gente coloca um filtro. Nossa equipe sempre coloca, nesses casos de trombectomia com angiojete. Tem equipe que não coloca. Mas é muito comum a gente ver coágulo preso nesses filtros. Então eu vou continuar usando. Punção femoral direita, paciente decúbito dorsal, colocação do stent abaixo das veias renais. Aí a gente faz a punção na veia, pode ser poplite, ou mesmo uma veia perforante na perna, ou alguma veia muscular para conseguir subir, com o introdutor 6, a gente faz a imagem inicial e a gente consegue ver que está tudo fechado, só tem uma ilíaca interna ali se reenchendo por colaterais, e aí a gente passa o sistema angiojete. Passa o fio guia, ele vai se dobrar, catéter de suporte, chega na cava, passa pelo filtro, né? E aí a gente pega o sistema angiojete, de 120 centímetros normalmente, que a nossa equipe gosta. Eu prefiro 6 frentes, tem gente que usa 8, tudo bem, mas eu gosto dos 6 frentes. Faço 10 miligramas de Actilise nesse trajeto, espero de 5 a 10 minutos, para daí sim usar o sistema de aspiração do angiojete. Esse é um macete legal, porque a gente percebeu que ao jogar primeiro Actilise 10 miligramas, nossa taxa de complicação foi zero, porque a gente só está fazendo um ataque, a minha vida do Actilise é curta, e aí o sistema de angiojete, com menos ciclos, a gente consegue aspirar maior quantidade de coágulos. Então é uma boa dica. E aí a gente faz habitualmente 100, 150 ciclos de angiojete. Tem que lembrar que o angiojete, muitos ciclos, aumenta a sua taxa de complicação. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Então, ao passar o angiojete, depois a gente balona todo o trajeto. E aí, ao balonar todo o trajeto, a gente faz uma imagem, visualiza o cocket e aí coloca o nosso stent. E o stent que eu mais gosto para esses casos é os sinos oblíquos. Então, aqui se a gente olhar a gente abriu bem o território femoropoplíteo, se a gente olhar lá o território ilíaco-cava, também a gente abriu bem. Esse paciente já tinha punção femoral direita, então fica legal fazer imagem dos dois lados para você ver bem o seu cocket e colocar o seu stent, né? Observem que ali no nosso filtro tem um pouquinho de coágulo, né? Mas como é pouco e todo o eixo abriu, a gente já tirou, que a última imagem lá a gente já tirou nesse mesmo momento, inclusive o coágulo veio junto com o filtro, né? Existe um outro filtro que eu gosto, que é o Aegize. O Aegize, você funciona ele via femoral e você deixa ele preso, como se ele fosse um filtro temporário. Terminou o procedimento, viu que não está cheio de coágulo, viu que abriu bem, já dá para você recolher por esse fio próprio. Então ele acaba virando um bom filtro temporário. Eu tenho gostado e tenho usado bastante. Aqui, ó, essa foto da bolsa de urina do paciente. Hemoglobinúria, né? É um efeito colateral importante do angiojete e a gente tem que se atentar. E aqui o Doppler de controle, 7 anos após esse procedimento, a paciente segue com o stent pérvio, segue indo bem. Não está mais anticoagulada já há alguns anos, não usou mais anticoncepcional e a gente tem acompanhando ela de perto. Então os materiais, introdutor 6 frentes, angiojete 6 frentes, introdutor 10 frentes, fio guia 0,35, amplets, catéter MP, catéter de suporte também é uma boa para você ter sempre, seringa insufladora, os balões de angioplastia de 8 até 16, né? Lá na ilíaca comum você usa o 16, 14, ilíaca externa 12, femoral comum 10, 8 lá para baixo, né? O stent sinos oblíquos, que é a minha preferência, você não invadir a ilíaca contralateral, para mim é uma grande vantagem. E aí o catéter AIVOS, para a gente tentar não só usar, se possível, às vezes você não consegue ver bem antes de colocar o stent, para você medir o seu stent, mas também para você configurar o sucesso da sua angioplastia venosa. Sei que isso é meio difícil, às vezes o convênio não autoriza, mas o AIVOS é de boa valia. Porque a gente tem que lembrar que a compressão ela é anteroposterior, então às vezes na sua imagem anteroposterior você fica bem enganado. O AIVOS já vê a circunferência. Se não tem AIVOS, lembre de fazer imagem também em perfil, para você conseguir ter uma visão melhor da compressão. E o filtro de veia cava com o seu sistema de captura. Nesse caso, a gente usou um que o recolhimento era pela veia jugular.
Então, começar aqui o nosso primeiro artigo, esse de 2023, 341 pacientes, a gente viu que 13% deles tiveram nefropatia induzida pelo contraste / angiojete. Então, é um dado importante. E quais foram os fatores de riscos para o desenvolvimento dessa nefropatia? Tempo e volume aspirado pelo angiojete, por isso que eu falei que é importante você segurar aí a mão nos ciclos. Paciente hipertenso e diabético tiveram uma taxa maior de nefropatia induzida. Felizmente, todos esses pacientes recuperaram sua função renal, naturalmente com hidratação, observação na UTI, por aí vai. Esse artigo de 2019, 19 pacientes consecutivos foram submetidos à técnica de angiojete e angioplastia, igual a gente apresentou aqui. 94,7% de sucesso técnico, 84% de patência primária em um ano, ou seja, 16% dos pacientes trombosaram, né? E mais boa parte desses foram reabordados e aí tiveram uma patência secundária em um ano de 94% de novo. Aqui a gente tem que lembrar de hiperplasia miotimal. Quem desenvolve mais hiperplasia? A gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que tem alguns fatores que predispõem. Oversize exagerado, muita força radial e oclusão prévia. Então, o paciente que tem todos esses fatores, uma fibrose muito grande, você colocou um stent muito grande, com diâmetro muitas vezes maior, há uma tendência à evolução para hiperplasia miotimal. Muitas vezes também a gente observa em região de dobra. Na hora que você cruza um segundo stent no ligamento inguinal, bem naquela topografia, às vezes a gente vê hiperplasia miotimal. E não canse de tentar de novo, abrir de novo e seguir. Em muitos casos a gente recupera e o paciente segue bem. Muito obrigado. Até o nosso próximo Vascular Insights Vídeos.